Respire fundo e permita-se este momento de pausa para mergulharmos juntos em uma reflexão sobre a jornada da alma e o que nos trouxe até aqui. Aproveite para se inscrever no canal Nexus Astral e caminhar conosco. A existência humana se manifesta, muitas vezes, como uma sucessão de movimentos automáticos, um fluxo de ações que visam preencher lacunas que mal conseguimos nomear. Desde o primeiro instante em que a consciência desperta para o mundo, surge uma pergunta silenciosa, uma vibração que ecoa no fundo de cada alma, questionando a razão de sua presença neste plano. Essa indagação não é um erro de percurso ou uma falha na engrenagem da mente, mas sim o primeiro sinal de que a inteligência está amadurecendo e buscando algo que ultrapasse a superfície do cotidiano. É comum observar que muitos tentam silenciar esse chamado através de ciclos intermináveis de consumo e distração, acreditando que a finalidade de estar vivo se resume a comer, beber e buscar o prazer imediato. No entanto, ao observar a natureza, percebe-se que tais funções pertencem ao reino instintivo e, embora essenciais para a sobrevivência biológica, não justificam a complexidade da experiência humana nem o potencial de realização que habita em cada indivíduo. O ser que se limita ao biológico ignora a vasta paisagem interna que o diferencia e o convoca para uma construção mais perene. Existe também a busca incessante por pilares externos que prometem estabilidade, como o acúmulo de poder ou a conquista de posições sociais de destaque. Essas formas de triunfo, contudo, carregam em si a semente da impermanência, pois qualquer ascensão no mundo das formas materiais é invariavelmente seguida por um declínio. Há uma dinâmica invisível na posse. Tudo o que se retém foi, em algum momento, retirado de outro lugar ou de outra pessoa. E o tempo, com suas mãos estendidas, aguarda pacientemente o momento de retomar o que foi emprestado. Essa percepção traz uma lucidez necessária sobre a fragilidade das conquistas que brilham aos olhos, mas não aquecem o peito. Muitas vezes, acredita-se que o propósito reside apenas em atender às exigências práticas da vida, em conquistar roupas que vistam a vaidade ou objetos que garantam um conforto passageiro. São demandas que parecem urgentes e absolutas, mas que perdem seu brilho no instante em que são satisfeitas, revelando que a alegria que proporcionam não possui raízes profundas o suficiente para permanecer constantemente. A felicidade buscada nos objetos externos assemelha-se a um horizonte que se desloca conforme o caminhante avança. Por mais que se corra em sua direção, a distância permanece a mesma, e o que parecia ser o destino final revela-se apenas mais um ponto de passagem. No momento em que um desejo é alcançado, o olhar humano, movido por uma insatisfação crônica, projeta-se imediatamente para o próximo alvo, percebendo que aquilo que obteve já não preenche o vazio que motivou a busca. Essa dinâmica sugere que a alma não pode ser verdadeiramente nutrida por aquilo que vem de fora, pois sua essência requer uma qualidade de alegria que brota de dentro para fora, uma experiência interior que não depende das flutuações do mundo exterior. O enriquecimento real não se mede pelo que se guarda nas mãos, mas pela qualidade da energia e do amor que o indivíduo se torna capaz de emanar. É um processo de transformação onde o sujeito deixa de ser um coletor de experiências externas para se tornar uma fonte de presença e lucidez. Nesse contexto, a busca pelo sagrado ou pelo transcendente não deve ser vista como uma fuga da realidade, mas como o reconhecimento de que o tesouro, a paz e a honra mais elevados residem em uma conexão interna que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Enquanto o foco permanecer nas exigências do eu externo, o indivíduo continuará ignorando o chamado de sua vida interior, que é onde reside a sua verdade mais íntima.
A vida se apresenta, então, como uma grande aventura de autodescoberta, uma jornada onde cada aspecto da existência evolui gradualmente, partindo de um estado de imperfeição e fragmentação em direção a uma consciência mais plena e integrada. Esse destino final não é um local geográfico, mas um estado de ser, uma meta que justifica as dificuldades do caminho. É o desenvolvimento dessa consciência que dá sentido ao esforço humano e transforma o sofrimento em uma ferramenta de lapidação. Atingir essa consciência perfeita é o que se pode chamar de dever sagrado ou a verdadeira religião do ser, no sentido de religar-se à própria origem. Esse caminho exige, por vezes, uma luta interna contra as próprias inclinações automáticas e o enfrentamento de dores que testam a resiliência do caminhante. Através de sacrifícios e da renúncia às ilusões mais superficiais, a alma começa a perceber que o que parecia ser uma perda é, na verdade, um ganho de liberdade. O que inicialmente se faz por uma ideia abstrata de divindade ou de um bem maior, acaba revelando-se como um ato de profundo amor próprio e cuidado com o próprio destino. Há uma distinção clara entre o egoísmo que busca apenas a vantagem imediata e o egoísmo sábio, que compreende que ao elevar a própria consciência, o indivíduo inevitavelmente beneficia o todo, tornando-se alguém mais altruísta e presente para o mundo. É na aniquilação das camadas mais densas do falso eu que o verdadeiro eu encontra espaço para se manifestar. Este processo de retirada de véus é o trabalho contínuo de desfazer as ilusões que encobrem a realidade. Quando os véus da identificação com o transitório caem, o que resta é o reconhecimento do valor intrínseco da vida, permitindo que o indivíduo experimente um novo nascimento, uma percepção renovada que abre as portas para uma compreensão mais vasta da existência. O caminhante descobre, ao final de longas buscas externas, que ele próprio era o objeto de sua procura. Ele era o viajante, o caminho e o destino. A fonte de tudo o que buscava lá fora sempre esteve pulsando em seu centro. Assim, a verdade deixa de ser um conceito a ser aprendido ou uma teoria a ser defendida para se tornar algo que é vivido e incorporado. O propósito último da existência não se cumpre no conhecimento intelectual da verdade, mas na coragem de ser a própria verdade em cada gesto e pensamento. Ao final, percebe-se que há mistérios que operam acima e abaixo de qualquer propósito que a mente possa criar, e que a vida simplesmente é, em sua beleza e complexidade absolutas. A percepção de que a felicidade externa é um horizonte móvel lança o indivíduo em uma busca mais profunda, onde a compreensão sobre a natureza do desejo se torna a chave para a libertação. É comum observar como a mente humana se projeta constantemente no futuro, acreditando que a próxima conquista, o próximo objeto ou o próximo status trará a paz definitiva, apenas para descobrir que, ao alcançar o alvo, a satisfação se dissolve como fumaça. Esse fenômeno ocorre porque a alma possui uma sede que as águas do mundo material não conseguem saciar. Ela busca uma alegria interior que é independente das circunstâncias e dos prazeres que vêm de fora. O verdadeiro enriquecimento da vida não reside no acúmulo, mas na qualidade do ser, transformando o próprio indivíduo em uma fonte inesgotável de energia e amor que permanece inalterada diante das perdas e ganhos do cotidiano. Quando essa mudança de perspectiva acontece, a busca deixa de ser uma caçada por troféus externos e passa a ser uma jornada em direção ao que é essencial e permanente. Ignorar as exigências do verdadeiro eu é o que mantém a consciência em um estado de fragmentação e sofrimento, pois foca-se apenas nas demandas do eu externo, que são as únicas que a maioria das pessoas aprendeu a reconhecer. O convite que a vida faz, de forma silenciosa, mas persistente, é para que se embarque na aventura de encontrar essa identidade real, compreendendo que a existência é um processo evolutivo contínuo. Tudo o que existe no mundo da variedade caminha gradualmente da imperfeição para a perfeição,
e o destino final dessa jornada consciente é a transcendência da própria limitação. Esse movimento não é uma escolha opcional, mas o propósito intrínseco de estar vivo, a razão por trás de cada experiência que atravessamos. Alcançar essa consciência plena é o que define o dever mais elevado de um ser humano, sua religião verdadeira e seu propósito de existir. Para cumprir esse propósito, o caminho exige uma honestidade brutal consigo mesmo e a disposição de enfrentar batalhas internas que muitas vezes são invisíveis aos olhos alheios. Pode haver dor, pode haver momentos de profundo sofrimento e provações que parecem testar o limite da resistência, mas esses obstáculos funcionam como o fogo que purifica o metal. Através do sacrifício das ilusões e da prática da renúncia ao que é falso, a consciência expande-se até tocar a consciência do absoluto, onde reside a perfeição que não conhece opostos. A pergunta que frequentemente surge é por que o ser humano deveria se sacrificar ou sofrer em nome de algo maior, mas a resposta revela um mistério profundo. Ao final da jornada, descobre-se que todo o esforço que parecia ser dedicado ao transcendente foi, na verdade, um investimento no próprio despertar. O que começou como um ato de devoção externa termina como a realização plena do próprio potencial. Nesse estágio, a distinção entre o egoísmo e o altruísmo começa a se dissipar, pois o indivíduo que busca sabiamente sua própria evolução acaba por se tornar um benefício para todos ao seu redor. O sábio compreende que, ao cuidar de sua luz interior, ele ilumina o caminho para os outros sem precisar de esforço adicional. É o caminho da aniquilação do falso eu, um processo onde as camadas de proteção e as máscaras sociais são deixadas para trás, sob a orientação da sabedoria acumulada. Ao final dessa estrada, o viajante faz a descoberta mais impactante de todas. O destino que ele tanto procurou em terras distantes, em livros sagrados ou em mestres externos, sempre foi ele mesmo. Todo o processo espiritual é, em última análise, um exercício de retirar os véus da ilusão que encobrem a realidade como ela é. O aniquilamento do falso eu não é a destruição da individualidade, mas a remoção das sombras que impediam o verdadeiro eu de brilhar. Ao retirar esses véus, a alma finalmente se reconhece não como um fragmento isolado e desamparado, mas como uma expressão viva de uma inteligência muito mais vasta que permeia todo o tecido da existência. Esse reconhecimento é o que permite o nascimento de uma nova percepção, um estado de clareza onde as portas da compreensão se abrem para dimensões que antes eram invisíveis aos olhos marejados pela ilusão. O valor da vida deixa de ser medido por critérios externos de sucesso ou fracasso e passa a ser sentido na pulsação de cada momento presente, na capacidade de testemunhar a realidade sem a distorção dos julgamentos habituais. É nesse ponto da jornada que o buscador compreende a profundidade do ensinamento de que o viajante e o destino são, em última análise, a mesma substância. A busca termina não porque se encontrou algo novo em algum lugar distante, mas porque se percebeu que nunca houve separação entre a fonte e a manifestação. A jornada espiritual, que muitas vezes é apresentada como uma subida penosa a montanhas distantes, revela-se como um retorno constante ao centro de si mesmo, ao lugar onde a verdade não é um objeto de estudo, mas a própria natureza de quem observa. Conhecer a verdade através do intelecto é uma tarefa relativamente simples para a mente curiosa. Mas o verdadeiro propósito da existência só se cumpre quando se tem a coragem de ser essa verdade em cada ato, em cada palavra e em cada silêncio. Ser a verdade significa agir com uma integridade que não busca aplausos, mas que nasce de uma sintonização profunda com as leis invisíveis que regem a harmonia do universo. É um estado de ser onde a dualidade entre o observador e o observado começa a se dissolver, permitindo que a vida flua através do indivíduo de maneira desimpedida e pura.
Nesse estágio de maturidade espiritual, percebe-se que as exigências da vida externa, que antes pareciam tão imperiosas e absolutas, eram apenas o cenário necessário para que o drama da autodescoberta pudesse se desenrolar. O conforto, as posses e a honra social perdem seu peso gravitacional, tornando-se ferramentas ou ornamentos que não mais definem a identidade do ser. A alma, agora enriquecida pela experiência e pela qualidade de sua própria presença, torna-se uma fonte que transborda, capaz de oferecer ao mundo o que antes ela tentava desesperadamente obter dele. Essa inversão de fluxo, do buscar para o ser, do reter para o emanar, é a marca definitiva de quem encontrou o seu verdadeiro lugar na ordem das coisas. A existência humana passa a ser vista como uma obra de arte em constante evolução, onde cada desafio é uma pincelada necessária para a composição do todo. As dores do passado e as incertezas do futuro perdem a capacidade de angustiar, pois o indivíduo está ancorado em uma consciência que habita o eterno agora, um espaço de paz que não pode ser perturbado pelas tempestades superficiais do mundo das formas. Esse é o estado de Dharma, a religião do ser que se manifesta como uma conduta natural e espontânea, alinhada com a perfeição que reside no âmago de toda a criação. É o reconhecimento de que, embora a jornada pareça ter um início, um meio e um fim, a essência do caminhante sempre esteve em casa. À medida que a percepção se aprofunda, surge uma compreensão paradoxal sobre a natureza do propósito. Observa-se que, enquanto a mente opera no nível das causas e efeitos, ela cria propósitos sob propósitos, estabelecendo metas e razões para cada movimento. No entanto, além dessa rede de significados construídos pela inteligência humana, existe um plano de realidade onde não há propósito algum, onde a vida não precisa de justificativas para florescer. A criação não existe para satisfazer um desejo ou para alcançar um objetivo futuro. Ela existe simplesmente porque é uma expressão exuberante de uma energia que se renova no seu ato de ser. Essa liberdade final é o que permite ao indivíduo viver plenamente no mundo sem ser escravizado por ele. Ao entender que a fonte, o viajante e o objetivo são um só, cessa-se o esforço desnecessário e a resistência contra o fluxo natural da vida. O ser torna-se um canal para a manifestação da verdade, agindo com uma lucidez que atravessa os véus da ilusão social e pessoal. Não há mais a necessidade de provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesmo, pois a realidade da própria existência é prova suficiente de seu valor infinito. A alma entra, então, no que se pode chamar de reino da harmonia absoluta, onde a vida consciente celebra a sua própria perfeição em cada detalhe da jornada. O encerramento dessa busca não é um ponto final, mas uma abertura para uma forma de viver muito mais vasta e integrada. É o momento em que o indivíduo deixa de lutar contra a corrente e aprende a navegar com a sabedoria de quem conhece as profundezas do mar e a direção dos ventos internos. A vida torna-se um ato de presença contínua, onde o silêncio é tão eloquente quanto a palavra, e onde o agir é um reflexo direto da quietude interior. Ao olhar para trás, percebe-se que cada tropeço, cada lágrima e cada dúvida foram degraus essenciais para o despertar dessa consciência que agora tudo abraça. A verdade que salva não é uma doutrina que se abraça, mas a realidade que se descobre ao soltar todas as amarras conceituais. É a simplicidade de ser quem se é, despido de todas as pretensões e máscaras que a vaidade e o medo construíram ao longo do tempo. Nesse estado de transparência, a vida brilha com uma luz própria, revelando que o sagrado não está em templos distantes ou em rituais complexos, mas na batida de um coração que se reconhece como parte do todo. O propósito da vida, em sua expressão mais alta, é permitir que essa luz brilhe sem obstruções, transformando a jornada humana em um hino de gratidão e consciência.
Ao contemplar a imensidão dessa descoberta, o ser humano encontra a paz que excede todo o entendimento, pois não é uma paz baseada na ausência de conflitos, mas na presença de uma verdade inabalável. O viajante que retornou a si mesmo olha para o mundo com olhos de compaixão, vendo em cada outro ser o mesmo movimento, a mesma busca e a mesma essência divina que ele descobriu em seu próprio peito. A aniquilação do falso ego não deixa um vazio, mas um espaço preenchido pela plenitude do ser, um renascimento que transforma a percepção da realidade e abre as portas para uma existência verdadeiramente significativa. Assim, o ciclo se completa no reconhecimento de que a aventura de viver é a maior de todas as oportunidades. A jornada da alma através do mundo da variedade é o processo pelo qual o Absoluto experimenta a si mesmo através da forma, evoluindo da limitação para a liberdade, da sombra para a luz. E no centro de tudo isso permanece a verdade simples e eterna. Você é o destino que tanto procurou. A criação é, em toda a sua glória e mistério, porque é, e estar consciente dessa realidade é a maior realização que um ser pode alcançar sob o sol. O propósito foi cumprido no instante em que a consciência se reconheceu em casa, em paz e em unidade com tudo o que existe.